1 João capítulo 3. Durante esse mês, a gente está pensando sobre esse tema aqui, né? Natal e Esperança. Fica meio estranho a gente falar de Natal depois do Natal, né? Passou a ceia, já teve o enterro dos ossos, e agora depois do Natal, agora a gente já está pensando no Ano Novo. Só que a nossa série continua sendo Natal, Esperança. Só que Natal, quando a gente pensa em Natal, a gente não está falando apenas da data, mas a palavra Natal quer dizer nascimento. A palavra Natal tem essa ideia de nascimento. Por isso que a gente comemora o Natal, dia 25, porque é o nascimento. E quando nós como cristãos, quando a gente para pensar sobre nascimento, existem alguns nascimentos. O nascimento de Jesus e o nascimento da nova criatura. E é sobre ele que eu gostaria de falar com a gente hoje, ter essa pequena conversa hoje, sobre esse nascimento da nova criatura. 1 João capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui esses 3 versículos, na verdade o livro inteiro de João, essa carta do 1 João, João vai estar tratando vai pensar muito sobre o amor. Principalmente nesse capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar diretamente sobre esse amor. João ele vai estar enfrentando um povo que vão simplesmente dizer que a carne não presta e que o espírito já está salvo. Então o que a gente fizer com a carne, esquece, pode beber, pode se bater. É isso que João está enfrentando aqui. E ele já começa dizendo que não é bem assim que funciona, até porque agora a gente é filho de Deus. Se a gente ler o capítulo 3 inteiro, não vou ler aqui, que ele é um pouquinho grande. Se a gente ler ele inteiro, a gente até se emociona, porque é um texto bonito. E ele começa de uma forma engraçada, dizendo que já ainda não, ainda não é, será, não foi, e vai deixar de ser. É uma coisa meio confusa. É um texto que se a gente não prestar bastante atenção, a gente acaba se perdendo. Mas na verdade ele traz uma ideia muito legal pra gente. Ele já começa dizendo que vê como é grande esse amor que Deus tem por nós. Domingo a gente ouviu a cantata João 3,16, que nada mais é do que o resumo da Bíblia inteira, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse capítulo de João tem também um resumo da Bíblia pra gente agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas a gente também tem que amar. Mas vou chegar lá. Ele já começa dizendo que vê o quão grande é esse amor que Deus tem. A gente foi feito filho de Deus. Se parar pra pensar, fala, mas eu não era filho? É aquela famosa pergunta que tem muito em profissão de fé. Todo mundo é filho de Deus? Quem é criatura, quem não é criatura? Quando deixa de ser criatura, quando vira filho? Tem muito isso em profissão de fé, a gente vê muito essa pergunta. E a ideia é justamente essa. Nós fomos feitos do barro, a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos do barro, a imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afastou dele. E agora a gente está destituído da graça. A gente não tem mais esse direito. Mas graças ao Filho de Deus,
ao sangue dele, a gente agora é filho dele. E esse texto já começa dizendo isso. Ele nos deu o direito de ser chamados de filho. Agora a gente não é mais criatura, a gente é filho. E esse é o primeiro princípio, esse é o princípio da esperança. A gente está falando Natal, esperança? Então, esse nascimento, essa esperança nesse nascimento começa aí. Nós somos filhos. No momento em que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a se tornar filho. Não somos mais servos. Agora são meus amigos. Vocês são nós somos adotados por Cristo. E no versículo 2, a gente vê... Aqui a gente começa realmente a ideia. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Se a gente só lê isso, fica meio confuso. Fala assim, tá, Ele quem? Se manifestar quando? Ver como? Ver o quê? São perguntas que saem simplesmente de um versículo. Mas se a gente for lá em Coríntios, não vou lembrar o certo porque eu sou ruim com esse negócio. Se a gente for lá em Coríntios, a gente vai ver Paulo dizendo que a gente vê, agora a gente vê Cristo como em um espelho. Não sei vocês, mas eu tive a experiência de ir num museu e lá tinha um espelho de cobre do Império Romano. Eu não me vi naquele espelho. Não sei se vocês conseguiriam se ver. E eu não sei que espelho é esse que Paulo está dizendo que a gente vê. Só sei que a gente não vê. Porque o espelho que eles tinham era um cobre ou um ferro que eles batiam até ficar bem lisinho, poliam ou areavam. E depois de um tempinho assim, quando a gente areia a panela, é aquilo que eles enxergavam. Na verdade, se olhar no rio, era mais normal do que se olhar no espelho, que você conseguia se enxergar melhor. Então quando Paulo diz que a gente está enxergando como em um espelho, a gente não está vendo nem metade daquilo que é a verdade. E para quem gosta de estudar, sempre pessoal, galera do Enem, o espelho que a gente tem em casa hoje, ele é cerca de 90% da gente de verdade. Ele não mostra 100% a gente. Por isso que quando a gente olha no espelho parece que a gente é mais bonito do que na foto, né? É porque o espelho não mostra 100%. Ele dá aquela enganada. Mas a gente pensa que se enxerga, mas na verdade não se enxerga tão bem. E o que Paulo está dizendo é isso. Assim, vocês pensam que enxergam a Cristo como Ele é de verdade, mas ainda não o enxergam. Um dia, quando Ele voltar, aí sim vocês vão ver como Ele é. Aí sim vocês vão ver. Uma das coisas que esse mesmo João, que é o apóstolo que está escrevendo aqui, quando ele escreve em Apocalipse, é legal vocês perceberem como é que ele descreve Jesus. Uma hora ele está olhando para Jesus, ele vê o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. Mas tem um momento que quando ele olha para Jesus no trono, ele vira e fala, não, é o leão. Porque realmente é isso. Jesus, ele foi um cordeiro na cruz, mas ressuscitou como leão. O todo-poderoso da savana africana. É exatamente essa imagem que ele tem de Jesus. O Jesus que se entregou de uma forma simples como um cordeiro, mas que agora reina. O que ele está querendo dizer é justamente isso. A gente é filho de Deus. E a gente é a imagem dele. Só que a gente ainda não é 100% essa imagem. Porque a gente ainda não vê 100%. A gente ainda não enxerga 100% essa imagem. Mas um dia a gente vai enxergar. É essa a nossa esperança. É essa a esperança do Natal. A esperança de que veio Jesus, o nascimento, para que a gente pudesse nascer de novo. A dúvida de Nicodemos
também tem que ser a nossa dúvida, que é nascer de novo. Não um nascimento físico, mas sim um nascimento espiritual. É ter essa esperança de ficar puro, de ficar 100% puro. E o versículo 3, ele está falando justamente disso. E todo aquele que crê nessa esperança que a gente está dizendo, ele purifica a si mesmo, porque Cristo é puro. Ele busca se purificar. E agora que são elas, né? Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. É um texto conhecido por todos, mas que é legal a gente ter isso em mente, principalmente agora que o ano está começando ou terminando. Isso tem que estar gravado em nós. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2017 está acabando, 2018 está começando. É justamente nesse momento que começa aquelas promessas, né? Assim, vou para academia, vou fazer dieta. Eu fiz essa promessa, falei vou perder 10 quilos. Perdi, mas achei 20. Nessa época a gente começa a fazer aquelas promessas que a gente não cumpre. Infelizmente. A gente promete ler mais a Bíblia. Tem gente que fez a promessa que vai ler a Bíblia em um ano. Eu confesso que eu não fiz essa promessa. Eu me conheço. Já li, mas vou ler. Um dia eu consigo em um ano. Um dia. Não garanto quando, mas um dia eu consigo. A gente faz diversas promessas. Só que tem uma que a gente não tem coragem de fazer, né? Que é aquela coragem de dizer, não, agora sim, esse ano de 2018, eu vou ser 100% um sacrifício vivo a Deus. Eu vou ser 100% um sacrifício agradável a Deus. Quando ele está falando de sacrifício, existiam vários tipos de sacrifício para o judeu. Só que 2 eram os essenciais e os mais importantes. Era o sacrifício de comunhão e o sacrifício de expiação. Qual a diferença entre um e outro? O sacrifício de expiação eu cometi algum pecado, vou lá, ofereço um cordeiro para me purificar. Já o de comunhão não. De comunhão eu tô bem, tá tudo bem, eu vou oferecer um cordeiro simplesmente para agradecer a Deus. Existiam esses 2 tipos de sacrifício. E no começo da história, ali Levítico, Josué, o sacrifício que mais acontecia era o de comunhão. Era o sacrifício mais comum. Ou seja, todo mundo buscava a comunhão, todo mundo buscava a gratidão. Só que depois de algum tempo, começou o povo se afastar de Deus. Começou a vir disputas de reinos. Israel começou a ser invadida. E o sacrifício de comunhão praticamente parou de ser feito. E o sacrifício que mais acontecia é o de expiação. Ou seja, o sacrifício para pedir perdão por algum pecado. E a gente pode perceber isso lendo. Que no começo, se a gente prestar bastante atenção, a gente vê Deus mais próximo do povo. Um Deus cuidando ali do povo. Só que depois de algum tempo a gente começa a ver Deus só dando bronca. Tem livro que é só bronca. Tem profeta que só chora por causa do povo. E isso acabou acontecendo. E quando ele está falando de sacrifício agradável, ele está falando justamente disso. Ele está falando assim, que não seja um sacrifício voltado para o sofrimento,
mas sim um sacrifício voltado para a gratidão. Nesse momento, a gente tem que parar e pensar, será que 2017, a minha vida foi mais uma vida de gratidão, independente da situação? Ou foi uma vida em que eu mais chorei e reclamei? Eu mais chorei do que reclamei. Lembrando que a carta de Romanos, Paulo, quando ele escreve a carta de Romanos, é praticamente uma das últimas cartas dele, porque ele sai daqui para ser preso para depois morrer. Timóteo, a carta de 2 Timóteo, se eu não me engano, foi a última. Pelo menos a última que a gente tem na Bíblia. E ali ele está dando conselhos para Timóteo. Filipenses, a carta da alegria, ele está preso. Tudo isso, e ele está falando de alegria, está falando de gratidão, está falando de amizade. Será que a gente, nesse período que a gente tem de 1 ano, estamos mais lamentando ou estamos mais agradecendo? Porque, querendo ou não, a gente está no lucro, a gente está respirando, a gente está vivo. A gente ainda está tendo o direito de um dia novo. Dia difícil, sim, concordo, mas é um dia novo. Hoje a gente acordou. Será que a gente agradeceu porque acordou? Hoje a gente pôde beber um copo d'água nesse dia quente. Será que a gente agradeceu? Tá chovendo, você nem se parou, mas tá chovendo para dar aquela refrescada. Será que a gente agradeceu? Ou será que a gente reclamou e falou assim, caramba, a roupa no varal? São pequenas atitudes que mostram a nossa gratidão. Claro que a gente agradece por uma cura. Claro, com certeza. Mas a gente tem que agradecer porque a gente acordou. Porque, querendo ou não, se parar pra pensar, quando a gente dorme, a gente tá praticamente se entregando. Eu não tenho controle do que eu faço. Na verdade, eu não sei nem se eu tô roncando durante a noite. Imagina saber se eu vou acordar no dia seguinte. O livro de Tiago, Tiago, quando ele escreve praticamente, ele parece que dá um coice na pessoa. Assim, você diz que vai fazer alguma coisa amanhã? Você tá errado. Você tem que dizer, se Deus quiser, você vai fazer alguma coisa amanhã. Parece que ele tá dando uma patada na pessoa. Mas, querendo ou não, às vezes a gente faz planos. O coração do homem faz planos, né? Mas da boca de Deus que sai a resposta. Tem hora que a gente esquece disso e acaba vivendo simplesmente por viver. A gente entra num círculo sem fim de uma vida sem sentido, quando na verdade a nossa vida ela tem sentido, sim. A nossa vida está nessa esperança que é o Natal, está nessa esperança de um novo nascimento, está na esperança de que Cristo vai voltar, e Ele vai voltar. Hoje está mais próximo da volta dele do que ontem, e amanhã estará mais próximo ainda. Não sei quando vai ser, mas Ele vai voltar. A nossa esperança é essa, e a gente tem que estar pronto para essa esperança. A gente tem que estar pronto para isso. E o versículo 2 desse texto do capítulo 12 de Romanos, ele dá a resposta assim, impressionante. E essa versão aqui, ela usa uma palavra sensacional, que é: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. A ideia de esquema é basicamente ideia de forma. Dá uma ideia de forma. O mundo, ele tem a própria forma. A gente não tem que estar nesse molde. Eu gosto muito da frase do nosso pastor, que ele disse assim: não é a gente que está na contramão, é o mundo que está na contramão. A gente está na mão certa. A mão certa é para Deus. E é verdade. A gente foi deformado, o mundo foi deformado com o pecado. Por que a gente tem que estar nessa forma? Por que a gente tem que estar nessa forma? Que a gente se molde aos padrões de Cristo. Que a gente busque enxergá-lo.
mesmo que seja, como Paulo vai dizer, como num espelho meio deformado, uma visão meio embaçada, mas a gente sabe muito bem, aquela famosa frase, o que Jesus faria? Que o nosso dia seja moldado nisso, que a nossa esperança é essa. E voltando lá para 1 João, capítulo 3, a gente conhece muito o texto de João 3,16 e acaba esquecendo 1 João 3,16, que tem tudo a ver um com o outro. Parece que eles montaram, quando fizeram foi bem estudado isso, né? Jesuicidência, como o pessoal gosta de dizer. Diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos. Essa é a contraparte. Cristo nos amou, ame o outro. Que em 2018 a gente não esqueça isso. Que em 2018 a gente caminhe pensando nisso, olhando para essa esperança que é a volta de Cristo, olhando para essa esperança que é o próprio Cristo e tentando ser igual a Ele, caminhando para o alvo que é Ele. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez por estar aqui, Senhor. Esteja com cada um aqui, ó Pai, esteja com cada família aqui, Senhor. Se eu posso estar fazendo a Tua vontade e Teu querer, Senhor. Esteja com essa igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar nos guardando, ó Pai, que o Senhor possa estar usando essa igreja nesse local, ó Pai. Possamos fazer a diferença aqui nesse local, Pai. Que em 2018, ó Pai, possamos estar mais próximos de Ti, ó Pai. Que em 2018 possamos estar cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor Deus. De olho nessa esperança, Pai, no alvo que é o Senhor, ó Senhor Deus. Muito obrigado por cada momento que o Senhor nos deu de alegria nesse ano, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por termos sobrevivido a cada luta desse ano, Senhor Deus. Esteja com cada um aqui, Senhor. Faça a Tua vontade, Teu querer, em nome de Jesus. Amém.